Vamos conversar sobre a motivação, né, o que levou à criação, à produção dessa obra, o objetivo, alguma coisa sobre o marco teórico, bastante interessante, o modelo analítico, bastante interessante mesmo, os resultados a que se chegou e algumas considerações sobre todo o processo, todo o trabalho. Ok? Então vamos lá. O que motivou isso daí? O que motivou a criação desse livro? Em primeiro lugar, a minha vivência, tanto corporativa, em empresas, etc., em empresas que eu trabalhei até hoje e ainda trabalho, e acadêmica, que sempre foram atividades complementares, seja a acadêmica complementando a corporativa, seja a corporativa complementando a acadêmica. Enfim, essa junção aí sempre foi muito positiva, né? E isso me levou a ver uma série de coisas, a trabalhar muito com empresas pequenas, me levou a ver muita coisa sobre empreendedorismo, a pesquisar, a pensar e etc., e trabalhar efetivamente. Né? E isso me trouxe uma paixão. Quando a gente fala hoje em empreendedorismo, quando fala em desenvolvimento, etc., isso para mim realmente é uma paixão. É uma paixão. Eu tenho vontade permanente de estudar essas coisas. Razões, por que sim, por que não. Né? E aí, então, nós chegamos ao problema que motivou também isso aí. Foi um dos aspectos motivacionais, né, para a produção do livro, que é exatamente a razão pela qual a gente não tem, nós brasileiros, Brasil, governo, nós não temos uma política direcionada especificamente para o empreendedorismo e tal. Por outro lado, tive também, representa também uma continuidade de estudo, na medida em que, na área, no mestrado, eu trabalhei com empreendedorismo, né? A minha dissertação de mestrado foi na área de gestão, mas direcionada para empreendedorismo, especificamente no que diz respeito à cultura empreendedora e incubadoras de empresas. Né? Razões, a minha pesquisa, o meu trabalho, o meu estudo, foi exatamente nessa direção. Como é que essa cultura, a dita cultura empreendedora, como é que isso daí influencia o sucesso das incubadoras de empresas? Então, meu trabalho foi por aí. Obviamente, eu tive que também, né, ir nesse caminho de muitas pequenas empresas, micro, etc., essa situação toda. Originalidade, isso é um negócio muito, muito interessante, porque eu levei 4 anos no doutorado, e aí, sobre o assunto, né, políticas públicas voltadas ao empreendedorismo, e aí eu tive muita dificuldade em identificar obras que cuidassem, que tratassem do assunto políticas públicas, empreendedorismo, e principalmente, que foi o meu ponto, né, de ancoragem, principalmente a metodologia utilizada. Então, eu não vi nada que pudesse me ajudar, com certeza, mas que pudesse me direcionar, que eu pudesse comparar, etc. Então, daí a originalidade, o fato da originalidade desse livro aí. A contribuição acadêmica, sem dúvida, na medida, como consequência do que eu falei anteriormente, na medida em que eu tive que construir grande parte da aplicação metodológica, né? Então, isso hoje, existe alguma coisa pronto. Não que dê para pegar um Ctrl-C, Ctrl-V, mas
que dá para você ter uma direção, dá para você começar a construir a partir daí. E uma contribuição prática que ele coloca, que o livro coloca também, que eu coloco aí também, no sentido de uma proposta de política orientada ao empreendedorismo. Porque eu acho também que não adianta você falar que isso não é bom, que isso não funciona, que isso precisa mudar, que isso não sei o quê, mas e aí? O que você apresenta? Né? Então a gente tem aí alguma coisa que dá para partir para uma discussão, para uma efetiva construção. Né? Bom, então o objetivo do livro é explicar, né? Tentar explicar a razão ou as razões pelas quais a gente não tem uma efetiva política pública de empreendedorismo, no sentido de políticas objetivas, no sentido de políticas gerenciadas de forma centralizada, no sentido de objetividade, tá? E consolidação. Bem, no mundo todo, como no Brasil também, está muito claro, isso não é mais discutível, né? Está muito claro que empreendedorismo é um fator de desenvolvimento, é um fator de competitividade, né? E quando a gente fala em competitividade de um país, a gente tem que lembrar o seguinte: quem compete pelo país são as empresas que compõem esse país, tá certo? Então, na medida em que a gente vê essa importância já consensual do empreendedorismo como um fator de desenvolvimento e competitividade, etc., aí a gente pensa, então tá, por que então no Brasil nós ainda não temos essa consolidação da política, esse direcionamento objetivo, essas ações e programas direcionados de uma forma centralizada, de uma forma gerenciada. Tá? Então a gente vê aqui nem como componente, nem fazendo parte de uma política industrial, o empreendedorismo aparece. Por que eu digo isso? Aí, quando a gente fala assim, não, mas não tem, tal, não sei o quê, está faltando alguma coisa, aí alguém diz assim, tudo bem, mas por que você diz isso? Então eu digo isso em razão de algumas evidências. Tá? Ou seja, a gente percebe a falta de ações coordenadas de estímulo, uma desarticulação entre ações e programas entre os diversos níveis de governo. Tá? Em 2013, uma representante da UNCTAD, que é um órgão da União Europeia, esteve no Brasil e fez uma palestra, na verdade participou de um estudo sobre empreendedorismo no Brasil, e o que ela deixou claro, dito, foi exatamente textualmente isso aqui. O que falta, na verdade, é uma coordenação pública de governo, ou seja, é uma consequência daquilo tudo que a gente está comentando, né, para que caminhe na mesma direção. Tá? Então, a gente vê o quê? A gente vê várias iniciativas, muitas coisas. Nós não temos ações e programas que fomentem, que incentivem o empreendedorismo. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que falta uma articulação, estou dizendo que falta um gerenciamento consolidado, estou dizendo que falta um direcionamento mais efetivo, né? Porque a gente vê aí ações fragmentadas, programas fragmentados, direcionados a quem? Micro, pequenas empresas, né? O SEBRAE, que é o órgão maior
nesse assunto, né, nesse tema no Brasil, o Sebrae, né? E a gente vê o seguinte, onde é que a gente percebe muito claramente, na prática, no mercado, como é que a gente percebe isso daí muito claramente? Administradores e alunos de administração, por exemplo, todos sabem que qualquer empresa tem como um produto, empresa tem o seu ciclo de vida também, tá certo? Em cada ciclo de vida, claro que eu não quero comparar um ciclo de vida de uma empresa com um ciclo de vida de um produto, claro que não. Mas o conceito geral das etapas, das necessidades, das características, das peculiaridades e, consequentemente, das necessidades específicas voltadas a cada etapa desse ciclo são diferentes, certo? São diferentes. Setores de atuação são diferentes. Eu não posso achar que uma empresa fabricante de geladeira, por exemplo, tem a mesma necessidade a qualquer momento que uma empresa prestadora de serviços de alguma coisa, ou fabricante de cadeira. Não é possível isso, certo? Então, a nossa proposta vai ser, lá no final, no sentido de a gente buscar esse entendimento dessas necessidades de forma segmentada. Tudo bem. Então, eu acho também que uma falha que nós temos, que precisamos corrigir, e com certeza existem preocupações nesse sentido, já até através do Sebrae, no sentido de identificar as necessidades específicas. Quando a gente vê, olha só, quando a gente vê uma FINEP, quando a gente vê um Banco do Brasil, quando a gente vê uma Caixa Econômica, quando a gente vê, enfim, alguns órgãos de financiamento, etc., disponibilizando programas de incentivo a empreendedores, eles estão falando de disponibilizar recursos financeiros a micro, pequenas empresas. Então, empreendedorismo é aquilo ali. E, eu te ofereço dinheiro, mas será que nesse momento o meu problema, a minha necessidade é dinheiro? Será que eu tenho capacidade para pleitear um recurso, a entrada de algum recurso, e eu gerenciar esse recurso de acordo com a minha necessidade, etc. Será que eu tenho capacidade hoje para isso? Bom, indo em frente nesse negócio, nesse raciocínio, a gente vê que nós temos uma deficiência no sentido de entender, de vislumbrar, de administrar, né, essas necessidades de forma segmentada, específica. Ou seja, isso deve se traduzir numa estratégia consolidada de entendimento que possa se transformar numa política pública. Tá? Levando em consideração que empresas são diferentes, no tempo, empresas são diferentes na sua atuação, empresas são diferentes nas suas necessidades. Então não adianta eu disponibilizar alguma coisa para todo mundo, porque alguns não precisam daquilo, outros não sabem o que fazer com aquilo, outros, enfim. Tá? Mais uma evidência também forte sobre o que nós dissemos sobre a falta de política pública é o seguinte: em 2012, o governo brasileiro colocou à disposição, foi para consulta pública, se não me engano, de julho até novembro, ou de junho até novembro, alguma coisa assim, foi para consulta pública um documento chamado Propostas de Teses e Diretrizes para a Política Nacional de Empreendedorismo e Negócios. Ou seja, o próprio governo, e isso está bem claro, textualmente
colocado no documento, que o governo brasileiro reconhece que não existe uma política pública de empreendedorismo. Então, este documento, colocado inclusive, disponibilizado para consulta pública, ele diz exatamente isso. Olha, o Brasil não tem uma política pública, nós precisamos fazer, né? Precisamos construir uma política de empreendedorismo e negócio e tal. Bom, de 2012, nós estamos em 17, né? 2017, isso foi em 2012. O que aconteceu? Não sei. Bom, então, através disso aí o governo reconhece a falta dessa política, né? Bom, então, nós colocamos aí até agora o que motivou, né, o que motivou o nosso trabalho, o problema estudado, as evidências desse problema, ok? E agora nós temos o marco teórico e o modelo analítico que tratou desse assunto, que estudou isso daí, que direcionou essa construção. Como marco teórico, nós temos uma das etapas do ciclo de política pública, de qualquer política, né? O ciclo dessas políticas, e a formação da agenda governamental, ou seja, agenda, é uma das etapas desse ciclo. O que significa agenda? Significa que um determinado assunto foi colocado, foi identificado como um problema e vamos pensar nisso daí. Tudo bem, vamos pensar nisso daí. Se isso daí vai se transformar numa política pública ou não, é outro papo. Mas é isso aí. Então, na verdade, o nosso problema está aí, né? Nosso problema está em construção da agenda. Tá o assunto, o tema, entrar na agenda de governo para que alguma coisa aconteça ou não aconteça. Tá? Então a gente chama isso, é conhecido como Agenda Setting, que é uma etapa, né, como eu falei, do ciclo de política. Então, o marco teórico do nosso trabalho, do nosso estudo, foi esse daí. Formação de agenda. Ok. Para estudar essa situação, para estudar esse tema, para estudar essa entrada ou não entrada, ou essa formação dessa agenda relativa a esse tema, nós utilizamos uma metodologia chamada quadro de coalizões de defesa. Né? Isso é uma metodologia bastante interessante, bastante complexa até. Não diria bastante complexa, né? Senão o cara faz coisas complexas. Não. Mas é muito interessante, muito útil, muito completa, né? E qual é a característica dessa metodologia? A característica dela é a ênfase que ela proporciona no papel das crenças e valores de determinados grupos políticos ou não políticos, mas que sejam atores dentro de um ambiente político, não necessariamente são políticos, ok? Mas que são atores dentro de um ambiente político, com mais força, menos força de um lado, de outro e tal, e que formem coalizões. E daí o nome coalizões de defesa. Por que coalizões de defesa? Porque a coalizão defende as suas crenças políticas, suas crenças sobre determinados assuntos, certo? Então daí é que vem essa nomenclatura de coalizões de defesa. Então essas crenças, elas proporcionam crenças ajustadas, adequadas ou misturadas aos próprios valores, né, de cada coalizão. Então isso aí faz com que possam existir, isso daí pode ser um direcionamento, essas crenças podem ser
um direcionamento à construção, ao entendimento de assuntos e, consequentemente, à construção de política pública. Tá? Voltando ao assunto da política pública, que você estava no outro slide, o quadro agora que a gente está vivendo, né, que as pessoas estão, entre aspas, de qualquer forma, são empreendedores, porque são pessoas que estão criando. Claro que sem uma orientação, muitas empresas a gente sabe que vão abrir e podem possivelmente falir, mas você acredita que agora vai ter a eleição ano que vem e tudo mais, que nesse quadro que você falou, né, que pessoas vão estar se organizando para fazer uma agenda pela situação atual nossa. Você acha que algum político, alguém você consegue enxergar um grupo assim que vai tentar lá fazer uma defesa para que haja essa política hoje em dia, para que a gente possa estar realmente não vendo essas pessoas que hoje estão sobrevivendo com esse empreendedorismo, né, que é uma inovação, no sufoco, vamos dizer assim, né, que estão deixando sair dos empregos e tudo mais, e criando coisas, porque o brasileiro é criativo. Se hoje você acha que, pela quantidade de pessoas que saíram do mercado, vamos dizer assim, estão voltando ao mercado formal, porque estão fazendo o MEI, mas não só o MEI, mas eu digo pela situação, né, que eles vão estar hoje montando essa política para o empreendedorismo? Ou você acredita que, mesmo com a atual situação, nada vai ser feito, nada vai ser mudado a princípio? Seu nome, por favor? Odete Tavares. Odete. Se fosse para responder simplesmente, muito rapidamente, eu diria, não vejo nenhuma possibilidade imediata, no curtíssimo prazo, não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Por que eu digo isso? Veja, eu estou falando no curto prazo, no curtíssimo prazo. Por que eu digo isso? Porque nós temos hoje, você sabe disso também, nós temos hoje problemas estruturais, né? Problemas basicamente políticos, que deram como resultado problemas econômicos, tá certo? Nós não temos, eu acho que é uma outra discussão. Nós não temos problemas econômicos e problemas políticos. Nós temos problemas políticos que criam problemas econômicos. Mas, como eu falei, é outra discussão. Mas, então, no curto prazo eu não vejo isso. Em razão de quê? Em razão da necessidade, em razão do envolvimento das pessoas, né, do Congresso das pessoas, dos parlamentares. Né? Ninguém hoje está preocupado com política de empreendedorismo, vamos dizer assim, a não ser órgãos específicos, né, instituições específicas que cuidam desse assunto e tal, mas a nível de governo, eu não vejo. Por outro... Desculpa. Pode falar. Não, eu fiz essa pergunta, assim, mas porque eu acredito que as pessoas estão procurando emprego. Então, as pessoas que estão criando esses empregos, elas evoluindo e realmente chegando a não afundar, elas vão contratar mais pessoas. E essa crise em si, né, diminui a situação tão ruim que está. Por isso que eu imaginei, assim, se tem alguém lá que você consiga enxergar, mas pelo jeito você disse que não, nem pessoas novas na política, né, que está vindo muita gente nova, para que possa estar desenvolvendo isso. É só por isso que em curto prazo, né? Curto prazo. Na verdade, a nossa grande esperança são as eleições de 2018, né? Isso aí não é nenhuma novidade, né? Não tô jogando nada de novo aí. O fato é o seguinte. Tem uma parte dessa compreensão aí, que é o seguinte: você já ouviu falar em empreendedorismo por necessidade e empreendedorismo por oportunidade, certo? Ok. O que acontece? O Brasil hoje está empreendendo muito mais do que há 2 anos. Mas por que isso? Por oportunidade ou por necessidade? Por necessidade. Exatamente pela razão ou pelas razões que você citou agora. Ok? Tudo bem.
Quando isso acontece, então nós estamos falando de um resultado em razão de uma situação econômica, né? Como você falou, pessoas perdem emprego, etc, e tal, essa coisa toda, e vamos fazer o quê? Não, vou criar meu negócio e tal, não sei o quê, tá. Então eu não tive a oportunidade de estudar alguma coisa, de pesquisar alguma coisa, de ir mais fundo em situações relativas àquele tipo de negócio que eu estou pensando, tá certo? E eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu tenho necessidade. Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que me sustentar, tá certo? Então eu vou fazer. Eu vou fazer um negócio. E vai. E vamos ver o que vai acontecer. Não vamos aqui entrar nesses detalhes, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Ponto. Outra situação é empreender por oportunidade. Tá? E aí a gente vai a entra num outro viés que a gente vai pensar assim, então ele está falando que empreender é criar uma empresa. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Estou falando em buscar entender oportunidade. Tá? Que, aliás, nós vamos dar uma comentada aí à frente sobre isso. Aliás, o conceito, direcionamento de estudo, direcionamento de empreendedorismo, etc., tal, mundialmente falando, nós estamos falando de oportunidade. Estamos falando de oportunidade. O empreendedorismo está associado à oportunidade. Ponto. Ok. Então, como resultado de um trabalho, de um estudo, de um direcionamento, de um desenvolvimento em alguma coisa, é claro que quando isso é feito em razão da identificação de uma oportunidade, a tendência é que a qualidade disso daí seja muito superior, certo? Naturalmente, né? Naturalmente. Então, Odete, para ver se eu consigo ajudar a tua pergunta, eu não vejo, finalizando isso aí, a resposta, eu não vejo realmente, no curto prazo, alguma solução disso daí. Não vejo. Nós encaminhamos, inclusive, oficialmente e tal, lá no final a gente vai ver aí a proposta, né? Uma proposta, e que eu tenho certeza que ninguém está cuidando disso agora. Claro que não. Mas, como eu disse, as nossas esperanças estão nas eleições de 2018. Né? Vamos lá. Ajudei alguma coisa aí? Mas o que eu perguntei mesmo é porque no futuro, isso que eu fico pensando, essas empresas que hoje as pessoas estão sobrevivendo, mais tarde elas não, sem apoio, sem uma base, porque realmente elas não estão... Eu sei que algumas pessoas ainda procuram o Sebrae para tentar se ajudar, outras vão na cara e na coragem mesmo. E eu fico imaginando, e aí, como é que vai ser? Outra crise, outra situação? Assim vai, porque vai virar uma bola de neve, né? Sim. Por isso que eu perguntei. Isso aí. Então, chegamos a alguns resultados, alguns já conhecidos, outros talvez nem tanto, mas, primeiro, empreendedorismo, não existe mais a possibilidade de se falar em empreendedorismo sem associar isso daí à inovação. Não existe mais a possibilidade de separar essas duas coisas, empreendedorismo e inovação. Por quê? Porque se eu desenvolver alguma coisa igual ao que já existe, seja com empreendedorismo ou sem empreendedorismo, o que é que move a economia hoje? Inovação. Empresa que não inova, ela começa a marcar passo e vai ficando e quando para, realmente não está parada, está andando para trás, porque os outros estão passando à frente, tá certo? Então, parada, a situação parada, empresa parada, ela não está parada, ela está andando para trás, porque os demais, os concorrentes, etc., estão andando para frente, então você está andando para trás. Ok. Então, empreendedorismo, não se pode mais falar em empreendedorismo sem
associar isso daí à inovação. Não tem mais como. Empreendedorismo realmente é uma ferramenta para desenvolvimento, para competitividade. Haja vista aquele documento que eu citei antes, a proposta de empreendedorismo, né? Novos e negócio, empreendedorismo e negócio, proposta nacional. Uma coisa interessante, o foco na pessoa, o contraponto sobre o estudo tradicional do empreendedorismo. A gente vê lá empreendedor, então a cultura empreendedora, a cabeça do empreendedor, o cognitivo e tal. Beleza. Isso é importante? Com certeza. Com certeza. Eu não estou aqui dizendo que isso não é importante, mas tem algo muito mais importante do que isso, que é a oportunidade. Então, se eu não ajudo, se eu não ensino as pessoas a identificar, a aproveitar essa oportunidade, não adianta. Não adianta ter espírito empreendedor, não adianta lá o conhecimento, o cognitivo e tal, não adianta isso. Por quê? Porque eu tenho que ensinar as pessoas a identificar oportunidades. Eu tenho que ensinar as pessoas a aproveitarem a oportunidade, né? Então, quando isso acontece, e se isso acontece, a criação de novos negócios, que hoje é a base do entendimento do empreendedorismo, isso vira apenas uma mera consequência. Tá certo? Isso vira apenas uma mera consequência. Ou seja, eu pensei em alguma coisa, eu identifiquei uma oportunidade, eu estou pensando naquilo e etc, etc. Tá. Só que, para fazer isso, eu vou precisar de uma empresa. Ok, aí aparece a empresa. Aí aparece a empresa. Então a empresa é uma mera consequência de todo esse processo anterior. Eu não estou aqui, eu digo isso só até uma ilustração, eu tenho uma disciplina na universidade chamada Gestão Estratégica de Negócios. E durante o semestre, os alunos constroem um projeto de inovação, né, que se transforma numa empresa e segue o semestre todo trabalhando aquele projeto, onde eles vão insuflando esse trabalho com o conteúdo que lhes é passado, que é discutido, que eles pesquisam, enfim, né, durante todo o semestre. E eu digo sempre, em todo início de semestre, eu digo para eles, olha aqui, nós não estamos aqui para brincar de criar empresa. Não é esse o nosso negócio. Nosso negócio é identificar um problema, né, buscar oportunidade, identificar, vamos pensar, vamos discutir, vamos pesquisar muito, né, seja a internet, seja no campo, seja, enfim, onde for, e vamos começar a construir essa coisa. Vamos começar a construir isso daí. Mas tudo foi feito com base na oportunidade identificada, né? Tudo foi feito com base na oportunidade identificada. E aí surge a empresa como necessidade de produção ou comercialização desse produto, desse serviço. Que é exatamente isso daqui. É exatamente isso daqui. Ou seja, só para dar uma martelada, mais uma martelada, a criação de novas empresas é apenas mera consequência. Eu não tenho que ficar aqui ensinando pessoas a criar empresa. Não é isso. Eu tenho que ensinar pessoas a identificar e buscar o aproveitamento da oportunidade. É isso. O resto é consequência. Tenho que treinar as pessoas? Óbvio que tenho. Óbvio que eu tenho, né? Eu tenho que direcionar programas lá? Óbvio que tenho. Mas o problema meu está aqui em cima, está aqui na frente,
Está aqui, ó. Aqui, ó. O meu foco é aqui. E isso olha, isso eu bato nessa tecla aí até... Bom, então a gente vê que o nosso assunto sobre políticas públicas, ele está amarrado num viés conceitual. Ele está amarrado num conceito. Amarrado num conceito. Então, empreendedorismo não é a criação de novas empresas. Ele é também a criação de novas empresas, mas não é a criação de novas empresas. Então é isso. Quando a gente fala em empreendedorismo, né, por causa disso, quando a gente fala em empreendedorismo, nós vemos que o que se pensa sobre as micro e pequenas empresas é exatamente o que se pensa sobre empreendedorismo. Não é isso? Bom, então essa dificuldade de conceituação, percepção da construção do escopo dessa política, etc., no nosso entendimento, que é o equívoco. E essa foi a razão de todo esse estudo, a razão de toda essa discussão, né? É claro que algumas pessoas podem concordar, muitas pessoas não vão concordar ou não concordam, não tem problema. Quando você constrói alguma coisa e coloca isso em público, você tem que estar pronto também, né, para ser criticado. Mas é daí que surge o bom. É daí que surge o bom. É da discussão. É da discussão. Ah, eu não concordo. Ok, por que você não concorda? Vamos lá. E de repente, através disso daí, de repente não, naturalmente, através dessas discussões, a gente consegue construir alguma coisa mais efetiva, né? mais consensual. Bom, as considerações aí que nós temos acerca disso aí, diz o seguinte: as hipóteses centrais, e mais especificamente a hipótese mais central, que é essa da confusão conceitual, isso está validado, foi validado através do estudo proporcionado pela metodologia. Nós tivemos aí uma proposta, né, como eu falei, uma proposta que é de política de empreendedorismo no Brasil. Olha só, o cara é muito besta. Vai fazer uma proposta para... Né? Então vamos lá, o que é isso? O que é isso? Essa proposta ou essa política estaria dividida em duas partes. Uma parte seria a continuidade, e eu dei um nome ali, chamei de empreendedorismo para pequenas empresas. Por quê? Porque a necessidade para as empresas, para o estímulo, para o apoio às pequenas empresas, essa necessidade continua. Né? A necessidade continua. E continuam aí os órgãos, as instituições, etc., responsáveis, envolvidas, os atores envolvidos nesse tema. Tudo bem. Agora, vamos reformular isso daí por conta daquilo que nós vimos na falta de entendimento segmentado. Nem todas as empresas precisam de tudo ao mesmo tempo. Então a gente precisa entender isso daí de forma segmentada, tá certo? Então a reformulação estaria aí. E a segunda parte, ou uma outra parte dessa política, seria voltada a empreendedorismo de alto impacto, de alto crescimento, de alto crescimento, que são as empresas de alto crescimento. Isso daí, em 2014, 16, não, foi antes um pouquinho, acho que foi 2010, o IBGE, através de uma pesquisa bianual chamada Pintec, que o IBGE estuda a inovação nas empresas brasileiras,
o IBGE identificou e começou a separar um estudo sobre empresas de alto crescimento. O que são empresas de alto crescimento? Então, conceitualmente, empresas de alto crescimento são empresas que possuem pelo menos 10 pessoas trabalhando, e que nos últimos 3 anos tenham tido um crescimento de pelo menos 20% na geração de empregos. Ponto. Então, isso é o conceito de empresas de alto crescimento. E aí, se nós pensarmos, mas tudo bem, mas onde é que está essa grande diferenciação? E a resposta disso é muito clara, muito simples e muito direta, que é o seguinte: o que se quer com o empreendedorismo, na verdade? Geração de emprego, certo? Não é isso? Geração de emprego. Então, eu quero fazer mais negócio, eu quero tal, porque eu quero mais pessoas empregadas, porque isso daí vai gerando um movimento econômico mais efetivo, etc., e vai por aí, ok? Aí a pergunta é a seguinte: o pipoqueiro ali da esquina, ele é um empreendedor? Sim. Pelo que nós aprendemos, né? Pelo que nós aprendemos, o pipoqueiro na esquina é um empreendedor. E palmas para ele, pô. Ele é um empreendedor. Agora a pergunta, já que nós estamos falando de empreendedorismo e a amarração disso daí em geração de emprego, quantos empregos o pipoqueiro oferece? Então tudo bem. Então já tem um negócio aí meio esquisito. Nós temos um conceito e dizemos que aquele cara lá não sei o quê. Tudo bem. Isso daí é o fundamento, esse entendimento, é o fundamento para a importância das empresas de alto crescimento. Ok? Então, se eu estou falando de emprego, se eu estou falando de geração de emprego, eu tenho que tratar de uma forma diferenciada aqueles potenciais de geração de emprego. Ok? Ah, mas e o pipoqueiro? Não tem problema. O pipoqueiro, a economia cuida dele. A economia cuida dele. Ok. Então, a nossa proposta, essa proposta de política pública para empreendedorismo, ela se divide, na verdade, nesses dois campos. O cuidado para ou com o empreendedorismo voltado para micro e pequenas empresas, que é importante, é muito importante, e o empreendedorismo de alto crescimento, que é composto por essas empresas de alto crescimento, que isso já vem num trabalho, como eu falei, já vem numa identificação, já vem numa segunda pesquisa, já a segunda pesquisa do IBGE, que já está tratando, inclusive, especificamente de empresas de alto crescimento. Enfim, esse é o caminho. E agradecendo a vocês, agradecendo a todos aqueles que tiveram a paciência, né? que tiveram o interesse nesse assunto, eu estarei permanentemente e sempre à disposição para conversar, para discutir sobre qualquer coisa aí. O meu e-mail, o meu telefone estão aí. Vamos ver se existe mais alguma pergunta. Tudo bem? Pode? Não sei se para ele ficou tão claro assim quanto para mim ainda ficou meio confuso. Acredito que eu ainda estou estudando. Mas eu sei que voltada em grande empresa, lógico, com certeza vai precisar de ter esse apoio ao empreendedorismo, mas seria em que momento, assim, na hora que ele vai, antes dele estagnar, em que momento que seria implantada essa política? É isso que eu fico imaginando, para grande, porque quando você está grande, você não vê problema nenhum até então. Que tipo de como que a pessoa que está lá
e está vivendo, até o momento está bem, o faturamento está ótimo, está tudo lindo, maravilhoso, estou contratando, ainda estou conseguindo contratar mais pessoas. Em que momento que ele tem que ver? Eu sei que o mercado também vai estar pedindo isso, e tem muitas pessoas que estão vendo que tem que inovar e tudo mais, mas em que momento que ele vai saber que ele não vai perder isso? Porque ele tem que estar realmente empreendendo, para não perder o mercado. É isso que eu estou... Não sei se para ele ficou claro, mas para mim não consegui. Em que horas que eu vou usar essa política pública assim, para me ajudar, me apoiar? Olha bem. Não. É porque você não tem a percepção acadêmica de política pública. Ponto. Que não, também não é obrigado a ter. A tua área é outra. A tua área é outra. Mas quando a gente fala em política pública, vamos lá. O que significa? Eu acho que isso daí agora acho que fecha. O que significa a política pública? Significa a política pública é algo implantado pelo governo. Tá? Então, política pública. Direcionado a determinados setores, determinadas áreas e etc. Então, a gente tem política pública sobre várias coisas. Política pública industrial, política pública de defesa, política pública... e vai por aí. O que é política pública? É a forma de como o governo direciona o apoio, a sustentação do tema ao qual tiver vinculado a política, como o governo intervém nessa área, no sentido de regulamentar, no sentido de apoiar, no sentido de incentivar, no sentido de motivar, ok? Então, a política pública é o conjunto dessas coisas. É o conjunto dessas coisas. Partindo desse princípio, não existe, pela sua pergunta, não existe um momento em que você, empresa, perceba a política, porque a política está englobando toda essa forma de direcionar, essa forma de entendimento até por parte do próprio governo, né? Então, você, empresa, você não percebe a atuação da política pública. Você percebe, claro, e você sente, bem ou mal, você sente a implicação da política no teu negócio. A implicação da política. Ok? Entendi. Tá? Eu perguntei isso porque, assim, incentivos em si, as grandes empresas faz têm, parte da política. Claro, elas têm bastante, até querem sempre mais porque precisam mais. Sim. Mas eu perguntei assim, exatamente para eles estarem cobrando mais essa política que não existe ainda. Foi assim que eu tentei imaginar, porque assim, cobrar para baixar tributos, para incentivar em outras coisas, pelo que eu vejo, é cobrado. Mas como é que ele vai cobrar algum político para que ele, hoje em dia, comece a pensar nisso, já que futuramente só que vai poder estar agindo? Então, é isso que eu fiquei pensando, que assim, teria que elas, não sei... Porque a Firjan deve cobrar essas coisas e outras empresas também devem cobrar, órgãos também devem cobrar. Mas assim, para que fosse uma coisa mais efetiva, assim, para dizer, olha, realmente, se você me ajudar nisso, enxergar isso, alguém, então vamos crescer muito mais, porque é visível isso, não tem como. É por isso que eu pensei, se tem algum ponto, algum elo para isso começar, já que isso já era para ter começado há muito tempo. Foi por isso que eu perguntei. Tá respondido? Tá? Está ótimo. Tá satisfeito? Ok. Tudo bem? Tudo bem? Então, meus amigos, eu agradeço a atenção, agradeço o interesse num tema tão importante para nós todos, né? Tão importante. E meus contatos, meu e-mail, meu telefone, e estou aí à disposição para qualquer dia, qualquer horário, tá discutindo aí, tá conversando sobre o assunto, ok? Muito obrigado, um bom dia a todos.